Bom, passamos agora à fase das perguntas. E aí a Lilian oferece aí o microfone a quem se habilitar. Vou recolher duas, três perguntas e voltar aqui para a mesa. Né? E a gente faz, dá para fazer umas duas rodadas. Eu peço encarecidamente perguntas e não preleções. Então, usar e abusar do dom da concisão. Ok, obrigado pelo recado. Não foi pessoal, Zé Tavares. Agradecendo o comercial que você fez para o Sindes, eu gostaria de lhe perguntar, porque você falou muito de Custo Brasil, e concordando integralmente com o diagnóstico que fez o doutor Gerdau João Pedro, eu queria lhe perguntar sobre uma peculiaridade da economia brasileira, que são tarifas de importação sobre bens intermediários, em particular aço, produtos químicos. A consequência disso é a perda de competitividade do resto do sistema industrial. Esse é um problema cuja origem está associada com a forma como o Mercosul foi lançado, que é uma tentativa equivocada de usar a União Aduaneira como esquema de integração no mundo da internet, mas em algum momento teremos que dar a volta nisso. Agora, o Brasil, independentemente do que fizer com o Mercosul, e independentemente do que se fizer com todas as outras coisas que corretamente foram levantadas, em algum momento nós temos que tirar essas tarifas de importação sobre bens intermediários, porque ninguém, no resto, ninguém, isso os trabalhos do Sindes estão, está lá no site do Sindes, quem duvidar, vá lá e olhe, aplica tarifa de importação sobre aço e produtos químicos. Obrigado, Zé. Mais uma pergunta, Sérgio. Sérgio Moraes Pinto, eu sou professor na área de Finanças Públicas da Getúlio Vargas e coordenador de estudos econômicos aqui de Sempla. A minha pergunta, as três falas, elas abordaram questões políticas e do custo Brasil. E eu coordeno atualmente, estava até conversando com o Dr. Gerdau, o trabalho do MBC aqui na Prefeitura de São Paulo para melhorar o desempenho de algumas áreas, de alguns setores da nossa Prefeitura. Agora, em relação à fala do Dr. Gerdau, precisamos de definições considerando o cenário internacional, inicialmente dimensões latino-americanas, e lembrando que o Brasil hoje, no índice global de competitividade, ocupa em 130 países. A área privada está entre os 30 melhores e a área pública entre os 10 piores, e a gente tem resultados semelhantes na América Latina, além do que o Brasil hoje, Brasil e Argentina, têm uma carga tributária cerca de 70% superior ao resto da carga tributária da América Latina. Eu perguntaria, esse trabalho de melhoria da qualidade do setor público, é possível se pensar em termos de bloco, em vez de nós trabalharmos só aqui? Eu sei que só aqui já é muito difícil, tá certo? Mas fica como uma provocação. É possível a gente ampliar isso se nós quisermos uma integração na América Latina? Mais uma pergunta e a gente volta para a mesa. Rubens. Uma provocação com o Dr. Gerdau. A sua exposição, acho que deve ter a unanimidade das pessoas presentes aqui, foi muito objetiva, muito prática. Nas suas conversas dentro do governo, qual é a receptividade das posições que o senhor coloca e há clima para ser discutido isso? Acho que diante dessa pergunta do Rubens é melhor a palavra voltar aqui para a mesa, né, doutor Gerdau? Não sei se eu consigo dar uma resposta, sabe? Porque, vou dizer, de forma geral, existe abertura, mas quando eu toquei o tema de governança, tá certo? Eu na minha opinião, eu acho que esse tema não vem de hoje, porque quando o país, nós passamos 20 anos com taxas de crescimento relativamente pequenas, e que o grande dilema, vamos dizer, que vivíamos era conseguir ter o mínimo de caixa no governo, tá certo? E vamos dizer, essas crises que vivemos durante o governo Fernando Henrique, né? Nós,
vamos dizer, nossa luta era quase de uma sobrevivência da nossa balança comercial, tá certo? E isso, vamos dizer, nós passamos muito tempo nesse sentido. O que foi a grande mudança que aconteceu? Né? Foi o crescimento da Ásia e que fez que, de repente, o país, né, que conseguia vender seu minério aí a 10, 12 dólares, pudesse vender a 150. E o crescimento da Ásia fez com que houvesse uma demanda sobre commodities, né, que tinha sido um pouco quase um período igual que nós tivemos na América Latina no período da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Quer dizer, se eu me lembro assim, a Argentina, o próprio Brasil, foram períodos assim de uma abundância de divisas, né? A Argentina não tinha onde empilhar suas barras de ouro, tá certo? No Banco Central, né? Quer dizer, então nós realmente passamos de uma situação de sobrevivência de caixa, tá certo? Para de repente sairmos de isso foi um período que passamos praticamente 20 anos nessa situação, né? Vou dizer, foi década de 80, 90, tremendamente difícil. Para de repente entrarmos numa abundância de divisas e hoje estamos aí, não sei, 350 bilhões, coisa desse tipo. Né? Bom, e a nossa cabeça no país, tá certo? Como foi educado todo esse processo, sempre quase que para apagar incêndios, no meu entender, por isso que eu toquei suavemente nesse tema de governança, mas eu acho que é uma dimensão de mudança de comportamento, né, enorme, né, que o país está exigindo. Porque esses dias ainda conversando sobre o tema, eu disse, isso é uma transição. Eu acho que não é uma transição, é uma mudança, né? E não sei se nós estamos prontos para a cabeça mudança, porque eu diria o seguinte, o pior, como nós estamos sem aperto financeiro de forma global, tá certo, né? É que nem uma empresa que tem uma liquidez de louco e tem um mau lucro e perdas. Tá certo? Então, estamos com pleno emprego. Eu me lembro ainda, presidente, quando o senhor contou uma história, já não me lembro se foi muito público não, mas disse, bom, agora minha empregada vai viajar para Miami, né? Eu digo, agora não é ela que vai a família toda, né? Porque com o retorno de mais malas, dá para ganhar mais, tá certo? Então, esse cenário que nós tínhamos do PIB brasileiro proximamente a 20%, ou 24% de manufatura, né, nós estamos hoje abaixo de 15%, ainda 14%. Né? E esse fluxo, essa mudança, eu não sei quando vai parar. Tá certo, né? E nós estamos entrando em estruturas, vamos dizer, com buscas de soluções dentro desse processo. A verdade é que, se nós fizermos a mudança da relação das divisas da China com o Brasil, né, nós, antes da crise, 2008, coisa assim, e hoje nós temos mais de 40% dessa diferença. Tá certo? Com 40% de diferença na estrutura cambial, tá certo? Não há produtividade que possa pagar. Eu continuo olhando produtividade ainda em índices físicos, tá certo? Para não me desesperar totalmente, tá certo? Então, em índices físicos, a indústria brasileira tem ainda produtividades, vamos dizer, razoáveis para boas. Não são ótimas, porque sempre tem alguém no mundo fazendo melhor, tá certo? Bom, mas esse quadro faz com que esse cenário de mudança nós tenhamos que realmente nos aprofundar na análise. Por isso que quando eu fiz a análise da não competitividade, né, eu digo assim, os dois fatores absolutamente prioritários, né, e que, no meu entender, a decisão de chamar capital privado para investimento na infraestrutura foi uma decisão importante. Tá certo, né? Demorou demais
né? Mas investimos 12 bilhões em 2010, 2011 no Ministério de Transportes, né? E o Bernardo Figueiredo fez um estudo na apresentação numa palestra e disse assim: o atraso mínimo da nossa logística está em 300 bilhões. Quer dizer, com o ritmo de 12 bilhões para 300 bilhões, né? Eu digo, em quantos anos nós vamos querer matar esse atraso? Tá certo? Né? E como isso pesa na estrutura, seja o produtor de soja, nas cadeias a gente nem sabe, mas em todas as etapas, né? Faz. E o tema tributário que mencionou, né? Nós discutimos o tema de que a carga tributária é alta, tá certo? Mas, teoricamente, eu dizia, se nós tivéssemos um sistema tributário igual ao mundo, né, a carga na entrada da mercadoria deveria ser igual a ser alta ou baixa. É igual para todo mundo, né, se tivéssemos igualdade. Mas é um tema que, por isso que eu me aprofundei um pouco nesse trabalho, com a BUSE e a Fundação, né, é a soma de impostos, eu chamo eles de escondidos entre eles. Né? E o interessante é que, nas próprias entidades de classe nossas, empresarial, né, não há uma cultura. No meio dos meios acadêmicos, né, muito menos ainda. Tá? Nas próprias entidades, a gente fala nesse negócio. Então, vamos dizer, se a folha de pagamento tem, no mínimo, 30%, eventualmente pouco mais, de carga tributária, eu tenho no sistema brasileiro 42% é salários, eu tendo 30% de impostos, né, que nos outros países não tem. Eu estudei vários países. A Alemanha tem 6%, a Rússia é 0%, os Estados Unidos é 0%. Só existe sobre a folha de pagamento a relação contratual do trabalho e os adicionais, etc. No Brasil tem uma carga tributária em cima que me faz com que 30% sobre 42%, no sistema da não competitividade brasileira, só sobre salários, eu tenho uma não competitividade de 12%. Não tem IOF no mundo sobre intermediação financeira. Certo? Não tem imposto sobre imobilizado. Não existe imposto sobre serviço que vai de 2% a 5%. Isso tudo é imposto cumulativo, imposto escondido. Então, nós criamos um sistema tributário que nos tira totalmente a competitividade. E quanto maior a cadeia, mais incide. Porque lá na botina do operário da Vale do Rio Doce, tá certo? Eu tenho imposto de serviços dos refeitórios, eu tenho imposto da botina de segurança, né, sobre a folha de pagamento. Essa soma de coisas me dá mais de 10%. Eu somo com 10% a 12%, mais a logística eu tenho 20%, que o empresário pode fazer o que quiser. Eu carrego uma mochila que meu concorrente não tem. E se você hoje tocar nesse tema em termos de congresso, executivo, etc., né? Eu disse para o presidente, é todo mundo covarde de mexer nesse negócio, tá certo? Né? Porque não vão gostar, etc. Né? E o poder de caneta dos governadores, tá certo? Da guerra fiscal é de tal ordem que ninguém quer mexer. E se lixa a indústria, mas está caindo, tá certo? A verdade, como a divisa está abundante, ou ainda está abundante, tá certo? Né? Não tem pressão, tá certo? Então, é um troço terrível. Então, igual uma empresa que tem uma liquidez de louco, tá certo? A festa está boa, tá certo? A empregada vai a Miami, tá certo? Mas a indústria vai. Eu pergunto, quero ter um país de indústria ou não? Foi construído um patrimônio de competência industrial, técnica nesse país, que isso não tem preço. Nós temos mais uma coisa que nós todos não avaliamos direito. Mas o Senai, tá certo? Isso é um patrimônio que o Brasil nem sabe que construiu. Mas eu sei o que é um operário brasileiro e pego um operário nos todos os países que eu trabalho. São 14 países, tá certo? Lógico que Espanha, né, tem o operário americano, mas no resto não tem nem nada parecido. E isso significa uma produtividade física,
imbatível que o Brasil tem. Isso é um patrimônio que nós temos, que foi construído no silêncio, etc. Né? Hoje, com o Pronatec, está se ampliando esse potencial de base cultural, mas eu lhes digo o seguinte, com 40% de diferença da estrutura cambial, uma energia elétrica, que o custo da energia com depressão e lucro, né, é a metade. Quer dizer, nós pagamos imposto, a gente tem que calcular de baixo para cima, né? Nem o empresário não faz esse direito, calcula sempre de baixo para cima, né? Eu brinco até com meu amigo Scaff, eu disse, Scaff, não calcula de cima para baixo, é 50% de imposto. Não! Né? Quando vocês vão comprar uma mercadoria pelo mundo, vocês sabem de baixo para cima o que é imposto. O imposto da energia é 104% e 107%, tá certo? É um assalto que, se o empresário fizesse, estaria no xadrez, tá certo? Então, na realidade, nós temos um desafio que, quando se fala sobre a carga tributária, eu digo assim, antes da carga, tem que arrumar o sistema. E se não arrumar o sistema, porque eu posso melhorar a carga tributária, que é 36%, 37%, vamos dizer que baixe 3%, 4%, mas o imposto escondido vai continuar. Se eu não, no mundo inteiro só tem 3 impostos ainda, praticamente. É da prefeitura sobre patrimônio, é o IVA e imposto de renda. Não tem outro imposto. Estados Unidos nem o IVA não tem, é só no sales tax. Eu não tenho livre, nas minhas unidades dos Estados Unidos eu não tenho livre fiscal. E no sistema de IVA eu faço, aqui no Brasil eu preciso 100 burocratas para gerenciar, Petrobras tem 900 burocratas fazendo uma papelada de entra, não entra, né? No Canadá, que é um IVA, nos Estados Unidos eu nem tenho. Nos Estados Unidos, que é um sistema de IVA, eu faço com meio tempo de funcionário, meio-dia, eu opero 4 usinas com aparelho, tudo automático, eletrônico. É uma loucura. Então, nós temos uma vamos dizer, folha de pagamento, imposto sobre imobilizado, imposto IOF sobre intermediação, aí o spread é caro, lógico, 20 e tantos % é só o IOF, imposto sobre imobilizado. Né? Essa conjugação, se eu não fizer essa modernização, e que eu diria o seguinte, eu não vi ainda o caminho político para resolver. O governo federal está atacando o PIS/COFINS, mas com um temor e a discussão dentro da Receita, né, diz faz, mas não quer fazer, etc. Os governos estaduais, então, é uma... A nossa guerra fiscal é incrível que tenha conseguido. A guerra fiscal começou com imobilizado. Tá? Então sai uma indústria automobilística, paga em 10 anos a amortização do capital. É uma guerra fiscal, vamos dizer, talvez abusiva, mas justificável. Aí ela passou para troca de notas sem ir à mercadoria. Tá? Mas a terceira foi a guerra fiscal sobre portos. Tá certo? Nós incentivamos a compra para pagar em 20 anos mercadoria importada. E ainda acho que tem direito, os governadores ainda reclamam, tá certo? Né? Dizem, eu quero uma compensação. Né? Eu digo, como é que é possível a gente chegar? Então, o desafio tributário, tá certo? Eu acho que é decisivo. Eu digo o seguinte, se nós conseguíssemos tributário, eu tenho 10%. Isso já é 20 e tantos centavos a mais num dólar. Em vez de estar a 2, estaria já a 2,20. Né? Os outros fatores, ainda a logística é bem mais complexo, vai levar anos, mas temos que atacar rapidamente. Né? Eu digo assim, vamos concentrar nesses focos, que eu já dou uma arrancada fantástica. Porque se quiser uma lista, né, custo de transação e coisas assim, dá para fazer uma lista de 100 itens, tá certo? Né? Mas eu acho que eu estou muito preocupado de perder esse patrimônio, né, que o Brasil construiu, vamos dizer aí já hoje com 2, 3 gerações, né, de construir uma cultura industrial. Né? E olha, depois de perdê-la, não sei se nós construímos uma segunda vez. Né? Vamos dizer, isso... E o patrimônio não é dos empresários, hein, gente? Os empresários têm seu valor nesse processo indiscutível, né? Mas o patrimônio é da sociedade realmente ter profissionais e técnicos, né, em todos os níveis, né, que, vamos dizer, o São Paulo é a principal unidade nesse sentido, mas tem dezenas de outros núcleos. Né? Se eu tomo lá nossa região de Caxias e Farroupilha, etc., né, são verdadeiros milagrosos. Tá certo? Agora, se não arrumar estruturas competitivas, nós não chegamos lá. O aspecto da tributação, da proteção, né, quando você tem erros básicos, né, a gente faz remendos errados. Tá certo? Né? E eu diria,
eu, como produtor de aço, o meu aço não foi beneficiado dessa coisa, tá certo? Ou prejudicado, lá sei eu, tá certo? Depende de que lado eu estou. Mas Vergalhão não entrou, estou louco para que entre, tá certo? Mas, na realidade, eu vivo hoje num mercado de competição que uma China faz 2% de EBITDA e não se preocupa de amortizar dívidas, coisas assim, tá? É 70% de capital estatal. E tem 40% de imposto de exportação sobre carvão, tem 40% de imposto de exportação sobre sucata, tá certo? Né? Quer dizer, faz um protecionismo de outra natureza. E aí vai pelo mundo todo, vamos dizer, o quadro. Então, na realidade, vamos dizer, o governo hoje no Brasil tem um tema que, graças a Deus, fez essa política de redução de juros, tá certo? Decisivo, né? Mas o quadro total, eu diria que é complexo, tá certo? O desafio do país é tremendamente complexo. Desculpe, me alonguei um pouco demais aí, show de empresário. Muito obrigado, doutor Gerdau. Olha, a gente agora tem mais alguns poucos minutos. Eu vou abrir para mais uma... Roberto, ali, o senhor quer falar também, presidente? Tá, então deixa o Roberto fazer uma pergunta e o senhor faz e a gente volta aqui e fechamos essa primeira parte. Roberto, peço um esforço especial de concisão. Roberto Teixeira da Costa, em primeiro lugar, eu conheço o Jorge Gerdau, eu não sei quantos daqui você o conhece, eu conheço o Jorge talvez há uns 50 anos. Eu acho que eu conheço o Jorge antes da minha mulher, eu sou casado há 50 anos, quer dizer, então... O que o Jorge falou aqui hoje, para quem não o conhece, pode transmitir uma sensação, o que o Jorge está fazendo no governo? Se ele tem uma consciência tão grande, tão nítida da situação, o que ele está fazendo no governo? O ouvido das pessoas do governo não ouve a mensagem do Jorge. Eu não preciso defendê-lo, mas o que eu diria é o seguinte, o que você está dizendo aqui hoje, eu tenho certeza que é de náusea, você repete em Brasília para as pessoas que devem ouvir. Eu acho que é uma questão de tempo. Então, essa é uma primeira colocação. A pergunta é o seguinte, você colocou muito bem que nós precisamos de algum elemento que faça o processo de mudanças andar. Então, eu me pergunto o seguinte, qual seria o fator detonador desse processo? Eu faria uma provocação. O investimento direto no Brasil, malgrado essa situação crítica tão bem descrita por vocês, ele tem sido espetacularmente alto no Brasil. Então, esses investidores estrangeiros somos imbecis, que continuam investindo no Brasil e o que nós estamos recebendo de investimento é maior do que todos esses países que foram aqui da Aliança do Pacífico, etc. Agora, vocês podem argumentar, eu aceitaria a argumentação, isso pode mudar. Quer dizer, a partir do momento, Jorge, que isso começar a mudar, que o fluxo de capitais parar de vir para o Brasil, do FDI, será que esse vai ser um fator que vai fazer com que esse processo de mudanças que está sendo retardado no governo seja acelerado? Presidente, agora o senhor faz suas considerações da pergunta e a gente volta aqui e encerra. Ou o senhor prefere de outra forma? O que você prefere? Para mim dá no mesmo. Então, acho que essa pergunta ela acaba interpelando ao doutor Gerdau e o próprio Zé Roberto, se o Gerson quiser, aí o senhor faz um fecho aqui. Nem preciso. Não, acho que seria útil. Zé Roberto, tu quer falar antes ou eu falo? Quer falar? Posso falar. Eu já falei demais. Olha, eu acho que, a respeito do investimento direto estrangeiro, é importante, neste momento, fazer uma distinção, que é a seguinte. Ele, de fato, está muito alto. Entretanto, mais do que o normal, esse investimento representa a compra de ativos já existentes. Tradicionalmente, no FDI, você tem alguma coisa como 60%, 65% é para a compra de ativos já existentes, ou porque uma multinacional trocou um empréstimo entre companhia por um investimento final, ou porque está comprando mesmo. Neste período recente, ele se mantém alto, uma boa medida, porque aparentemente algo como 80% nesse período recente tem a ver com compra de ativos já existentes. Então, do ponto de vista de crescimento macroeconômico,
Não é uma adição ao estoque de capital que traz crescimento, que é o que compatibiliza níveis tão altos de investimento direto no balanço de pagamentos com níveis tão baixos de investimento no conceito de contas nacionais, porque a taxa de investimento, a relação investimento em ativos físicos sobre PIB caiu esse ano, não aumentou. Basta lembrar que todas as grandes companhias de private equity entraram no Brasil nesse último ano e meio e ativamente compraram, cada uma delas comprou meia dúzia, 10 companhias que estão aí colocadas. Claro que isto pode ser a porta de entrada de uma expansão física, mas não necessariamente o é. Né? Então essa é a primeira. Segundo, Roberto, eu acho que existe a atração do mercado interno brasileiro é muito grande e razoável. Né? Ela é correta. Nós temos um mercado de massa e o que mais escasso hoje do mundo é mercado. Né? Mercado interno. Todo mundo quer participar disso. Então ele tem um certo momento. Mas eu acho que a despeito disso, está ficando claro, e acredito eu, se leio corretamente, que esse é há uma certa perplexidade no governo de que, de repente, a mágica de 2009 não se repetiu. A terapêutica foi a mesma, crédito, bancos oficiais, incentivos fiscais, e o crescimento desse ano, nós projetamos 1,3, o Focus projeta 1,4, o Banco Central, o governo, que tem obrigação de ser otimista, projeta 1,6. Eu percebo que há uma certa perplexidade no governo de por que não aconteceu isso. Né? Inclusive porque o FDI está muito alto. Né? A resposta vai ser de diversa natureza, parte por causa da crise internacional, parte porque o endividamento das famílias é razoável e parte pela incerteza e pela insegurança, que leva muita gente a participar e, mais do que tudo, mais uma vez a questão da governança. É só olhar a crise da Petrobras. A Petrobras, isso é um estudo do BNDES que mostra que a Petrobras diretamente, seus fornecedores, comandam algo entre 1/4 e 1/5 de todo investimento feito no Brasil. Né? E ela simplesmente, como definiu o Claudio Firstach, é uma companhia à beira de um ataque de nervos. Na verdade foi mais além, né? Cheia de problemas objetivos e concretos. Nós temos um problema de governança, né? E o fato é que a consequência que está chegando não adianta estimular a demanda se o nosso problema está na oferta, a gente volta a esses temas de custo do Brasil, de crescimento, etc. E daí essa grande perplexidade que está aí colocada. Eu estou firmemente convencido, infelizmente, que nós estamos presos numa armadilha de crescimento baixo, né, da qual nós vamos ter alguma dificuldade de sair. Muito bem. Eu não faria com o Gerson Kell uma maldade de pedir que ele comentasse o modo pelo qual se está buscando a redução do custo de energia, mas se ele insistir no tema, eu seria obrigado a lhe dar a palavra. Não, ele declinou. Então tá bem. Então, doutor Gerdau, para as suas considerações. Eu acho que José Roberto praticamente já respondeu, vamos dizer. O problema é o seguinte, o dinheiro que veio para o Brasil ou está atuando em mercados financeiros, vamos dizer, renda fixa, lógico que já se mudou completamente, ou está trabalhando em conquista de posições de mercado interno. Tá certo? A verdade é a seguinte, achar lugar onde colocar dinheiro no mundo hoje é a coisa mais difícil que existe. Né? Não sei se, vamos dizer, a experiência, se você conseguir obter rendimentos, etc., em termos internacionais, é difícil. O Brasil ainda tem rendas boas, resultados bons em atividades principalmente vinculadas. Como continua um ritmo de mercado de pleno emprego, ou índice elevado, tá certo? O Brasil é uma maravilha. O problema do Brasil está em relação da sua estrutura industrial, no meu entender. Esse é o grande dilema, né, e que tem que ser analisado e o país fazer uma definição teórica, conceitual e política se ele quer manter a indústria ou não, porque se nós não fizermos correções estruturais, esse processo vai continuar, tá certo? Vamos dizer, sim, já assisti reunião na Federação de Indústrias da Fiesp, assim, que o empresário disse, não importa a China, a máquina, dou uma tropicalizada e não trabalho e consigo muito maiores resultados, tá certo? Né? Então, está sendo destruído esse processo. Então, Roberto, esse processo, né, tem que ver, o dinheiro vem, né, porque tem rentabilidade, tem mercado interno, tem espaço, fora dessa ocupação de ativos já existentes, tá certo? Então, eu acho normal que esse fluxo, vamos dizer, porque ainda tem espaços de mercado.
E como o Brasil, como um todo, ainda é um país que tem potencial, nós sabemos que tem potenciais, e eu concordo que o modelo de repetir incentivo financeiro, fiscal, é uma antecipação de compra, mas não é estrutural. Então, nós vamos ser obrigados a achar, e só tem um caminho para acelerar o crescimento do Brasil, é investimento em infraestrutura. O chinês não mostrou, só tem um caminho. E aí, como nós estamos com 300 ou 400 bilhões a investir, tá certo, né? A nossa arte está na gestão inteligente de contratos privados para que isso ande. E isso não é fácil. Certo? Porque como o Brasil ainda tem uma mão pesada do Estado sobre a economia privada, né? Querendo ou não, você vai analisando, né? A taxa é elevada. A taxa é elevada porque tem análise de risco. Não o risco financeiro, mas risco político, né? Vamos deixar ganhar dinheiro? Não vamos deixar? São discussões complexas que no país tem, que a gente sabe como é que o conjunto pensa ainda, tá certo? Né? O lucro do Brasil ainda não é festejado plenamente, a não ser na Bovespa, tá certo? Então, e o pessoal esquece, né? E o pessoal esquece que o maior beneficiário de um lucro é o governo, que ganha sem trabalhar em cima, tá certo? Tira seus 30 e tantos %, não é uma maravilha, não aplicou e ainda leva o lucro, uma parte pesada do processo. Então, essa conjugação, mas eu digo, o maior fator vamos dizer assim, o dinheiro que vem é para o mercado interno. Está aí uma tice para comprar, né? O japonês também diz, não, siderurgia não vou fazer, tem um troço aí de 5 bilhões de toneladas, ninguém quer comprar. Tá certo, né? Então, eu trouxe assim. Agora, se me disser assim, pega uma loja Renner e compra mais um pouco desse troço, né? A demanda continua, tá certo? Presidente, o senhor quer fechar esse... Se a Lilian ia deixar. Primeiro, eu acho que foi uma tarde, até agora, bastante produtiva e vai continuar sendo. Mas eu acho que a questão central foi colocada aqui, é estratégica. Há certos momentos que a gente tem que ter noção do que vai acontecer lá adiante. E o Brasil perdeu o hábito de pensar estrategicamente. Uma certa condescendência com o êxito obtido, fácil. Não foi fácil o êxito, mas foi em função de fatores globais, a China e outras mudanças de situação mundial, tivemos aqui uma bonança. E essa bonança amorteceu a vontade de enfrentar os grandes problemas, os grandes desafios. É política a questão, né? Amorteceu e as pessoas têm dificuldade. E não é simples, isso vem de longe, na verdade, você tem que tomar decisões estratégicas. O Brasil, em geral, acertou nas suas decisões estratégicas, né? Eu sempre comparo com o que aconteceu entre Brasil e Argentina. A Argentina, estrategicamente, vem errando há muito tempo. Ficou grudada à Inglaterra, quando a Inglaterra perdeu centralidade, né? Depois, no Brasil, não. O Brasil da República foi para ligação mais com os Estados Unidos. Nós percebemos a China a tempo, né? Mas agora eu acho que nós fizemos uma decisão estratégica um tanto equivocada. É desagradável dizer isso, é arriscado, não é politicamente correto. Mas a decisão Sul-Sul pesou muito, toldou muito a visão de que o Sul-Sul é importante, mas um país como o Brasil, com a base industrial que tinha, com a base, digamos, de integração ocidental que tinha, não pode ficar no Sul-Sul. E o Sul-Sul nosso virou só Mercosul. E o Mercosul deu no que deu, né? Todo mundo sabe no que deu, não adianta repetir, né? Nós erramos estrategicamente, eu acho que isso vem de longe. A discussão da ALCA não houve, né? Eu era presidente, fui partícipe ativo da não discussão, porque ninguém sabia se valia a pena ou não. Havia medo dos empresários, medo do governo e o povo assustado pelos próprios políticos. Então, não se discutiu a possibilidade de uma integração que agora o Jorge colocou nesse momento aqui com clareza. E nós precisamos, talvez, pensar numa integração mais ampla do que mas só na América Latina. Isso não foi sequer considerado. Era, de princípio, uma coisa equivocada, né? Bom, então houve acovardamento, digamos assim, diante de uma visão de que nós devíamos ter uma definição, já que não podíamos continuar a ser uma autarquia, como era dos nossos sonhos, nesse plano de isolamento, que, no bom tempo, já que não podemos mais ser isso, que pelo menos usemos a região para nos encastelar nela. Não deu, né? Então nós vamos ter que enfrentar os ares do mundo, as dificuldades do mundo. Não é fácil. E nós não vamos enfrentá-la sem coragem política de fazer as reformas. Palavra hoje que ninguém nem quer falar,
Em vez de reforma, diz que tem que falar de mudança para não lembrar a reforma. Né? Ora, discussão semântica boba. Tem que fazer reforma e isso precisa ter coragem para ser impopular, para afrontar os interesses constituídos. Né? Uma coisa de detalhe, estava vindo para cá, uma discussão hoje, esta manhã no Senado. O governo federal pediu mais, não sei quantos mil cargos de confiança. Aí um outro senador diz, mas cargo de confiança vai aumentar à toa, mais gente. Quem falava pelo governo disse, não, mas é para aumentar os programas. Vocês estão na marcha contrária. O povo quer mais emprego. Bom, público, né? É isso a discussão. Para não pensar, não entrar no outro tema, que é a discussão sobre os royalties futuros do petróleo, que é uma tragédia. O Congresso não opinou nada sobre a legislação de petróleo, nada, mudou a lei sem saber por quê, e agora briga por royalties que não existe. E pior, querem que o royalties seja distribuído para todos para gastar em gasto corrente. Porque não quer nem atar. Eu acho, não estou defendendo, pelo menos atar a educação. Vai ser uma inundação de dinheiro para a educação sem resolver, mas de qualquer maneira. Não, é gasto corrente. Quer dizer, esse é o drama. Ou nós nos preparamos para investimento em infraestrutura, que não pode ser do governo apenas. Tem que ter coragem para dizer isso e fazer. O governo fica tateando, mas não tem coragem de romper as suas amarras mentais, de entender que tem que haver uma relação correta entre o Estado e o privado. Correta, não é que o privado comande. Não, está aí a agência reguladora. Tem que ter. O que não pode é politizar a agência reguladora e transformar em clientelismo, que é o que está acontecendo. Não é? E tem que ter, não tem outra saída. Como é que vai fazer investimento de 300 bilhões de dólares? Só com muita regulação e muita confiança para que o capital privado participe disso também. Então a questão não é só de visão, é a visão estratégica e a incapacidade do esquema político atual de enfrentar essa questão. E a inexistência de outro esquema que tenha também coragem de dizer as coisas como elas são e de mostrar que poderá levar para um caminho que seja mais construtivo. Eu já falei demais. Obrigado. Obrigado a vocês pelo que ouviram.